nós estávamos nas praças, nós estávamos nas ruas, nós fizemos o varal gigante, nós fechamos a Ercílio Luz de Itajaí, né? Nós participamos, o Grupo Mário Quintana participou da marejada. Nunca nenhum grupo de poetas, olha que petulância, né? Quem são esses malucos aí, quem são esses doidos que estão na marejada, na festa do pescado, pendurando rede de poesia em parada de ônibus, sabe? São loucos esse pessoal. Esses loucos, né, que era o grupo de poetas do Mário Quintana, eles eram muito respeitados não vou falar da sociedade itajaiense, não. No modo geral, né, respeitado pela classe artística. Por quê? Porque o grupo, ele tinha e sempre teve, e ainda tem, né, essa questão de aglutinar. E eu acho que por isso que deu muito certo o nosso Grupo Mário Quintana. Porque ele juntou todas as manifestações artísticas. Ele juntou aquele que pinta, aquele que declama poesia, aquele que escreve poesia, né? Aquele que toca, aquele que entalha, porque teve exposição nossa que tinha peças de entalhe, né? Então, de madeira. Então o grupo ele sempre aglutinou isso, né? Fotografia, vídeo na época, né? Os vídeos eram diferentes, né, de hoje, mas essa questão, então foi essa fase, ele foi uma fase, uma ascensão, vamos chamar assim, né, do grupo de 3, 4 anos, e aí rodamos ali Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú, Blumenau, Pissarras, né? Toda a região trabalhamos na região do Vale. Para a gente chegar no Varal Gigante, para ter o material do Varal Gigante, era tudo um material artesanal, né? Era máquina de escrever, cola, recorte e cola, né? E aí catar os amigos, né, para bater xerox escondidos nas empresas que a gente trabalhava, que os amigos trabalhavam. Geralmente depois da hora sempre tinha um amigo, né, que batia o xerox, porque vocês imaginam um varal gigante, e era gigante nosso varal, né? Não sei se teve, assim, vou dizer quantos metros tinha o varal, se a gente botar por aí, né? Mas ele circulava a Casa da Cultura toda, a entrada da Casa da Cultura e a frente da Casa da Cultura toda. Então, quando o pessoal entrava, já entrava com varal, né? Então, e era poesia. Era muita poesia. E o pessoal ia passando, ia pegando, e a gente, nós tínhamos que ter material, né? E claro que teve colaboração da Casa da Cultura também na questão do xerox, né? Mas a gente tem que lembrar esse pessoal, esses amigos, que teve esse movimento que a gente fez, que a gente conseguiu, e o resultado a gente conseguiu graças a esse pessoal que ajudou muito a gente para fazer, né? Sobre a emoção do dia, porque não foi só varal, teve apresentação no dia, né? Teve apresentação no dia, se eu não me falha a memória aí, teve peças artísticas que foi exposto na época de pintores da região lá de Itajaí, né? E eu acho que o Walter Smicala, né? Teve peças do Walter Smicala, César Otacílio. Do César Otacílio, né? Então, entrar na casa, nós estávamos assim uma semana trabalhando naquilo, né? Todos do Grupo Mário Quintana tinham o seu trabalho, o seu emprego, se eu vou dizer assim, emprego comum, né? De sobrevivência, estava lá todo mundo trabalhando, uns no horário de manhã, outros à tarde, o dia todo, enfim, usando aula. Eu trabalhava nesse período
numa empresa de pescado em Itajaí, né? Então trabalhava também o dia todo e à noite nós íamos para casa e todos tinham família, todos tinham seus afazeres, né? Só que, gente, assim, ó, nós virava à noite. Para contar sobre o varal, temos que falar todo esse processo para como chegar no varal. Porque quando eu cheguei no varal, né, que vi tudo pronto, porque nós estávamos trabalhando uma semana naquilo, de madrugada, dormimos na Casa da Cultura em cima de mesa, como o Júlio falou, né? Dormimos em cima de mesa. E quando tu chega e tu vê aquela efervescência cultural, sabe? Aquela coisa linda, né? E aí tu vê assim, porra, que resultado legal. Mas não o resultado de tu dizer assim, ai, porra, nós conseguimos o resultado. Não. É um sentimento de dever cumprido, de ver o resultado e tu olhar nos olhos das pessoas, ver a pessoa lendo a poesia. E uma coisa que o Grupo Mariquintana sempre teve, né, que eu acho que para mim é a essência do grupo, é a questão de cada um escreve diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém, sabe? Nós escrevemos diferente um do outro. Então, são várias vertentes, e juntamos várias vertentes ali. Aí tu chega naquele dia à noite, para começar o evento, tu vê tudo aquilo. E é uma emoção profunda, e relembrar isso 30 e poucos anos depois é muito legal a gente gravar esse vídeo e saber que a gente pode estar aqui depois de tudo que se passou, está se passando, e tanta gente que se foi pelo meio do caminho, né? Antes dessa coisa ruim aí que, vamos dizer, pandemia, né? Mas antes desse negócio, muitos que se foram pelo caminho, Carlos Batista, Tony Cunha, nosso amado Juca, né? E estamos aqui, eu acho que dando recado, começando contando a história do grupo de poetas e escritores Mariquintana. Falar sobre os recitais da ecologia ultrarrealista, a gente ia falar de um negócio há 30 e poucos anos atrás. E aí, quem é esse maluco aí que fala em ecologia há 30 e poucos anos atrás? Que hoje queimam a Amazônia ainda, né? Que hoje temos projetos de reciclagem, vamos falar em quantos por cento eu nem sei, mas muito pouco, no mundo todo, né? Especialmente no Brasil. Falar sobre os recitais da ecologia ultrarrealista é sentir o que o grupo sentiu há 30 e poucos anos atrás, quando a gente passava pelo rio Itajaçu e já via sujeira, as garrafas PET, o óleo que queimava e que saía das embarcações, o ferrobote que jogava o lixo, o ser humano que passava pelo ferrobote e jogava o lixo dentro do rio, enfim, né? Então isso há 30 e poucos anos atrás o grupo teve essa preocupação. Então aí nessa questão de falar sobre a ecologia, nós fomos para as praças. Fomos para o teatro, fomos para as praças, né? Mostrar uma proposta que ela não era de 33 anos depois ou não era de 33 anos antes do que nós fizemos. Já era uma necessidade que o mundo pedia, né? Estava pedindo socorro. E aí fomos para a praça e quando nós fazíamos os eventos, as pessoas olhavam
extasiado por aquilo. Pô, que coisa diferente. E, para completar, participamos do festival da Ecologia Ultra-Realista em Pissarras, onde a Melise ganhou como melhor atriz, a Melise na época com 10 anos de idade, e o grupo como melhor montagem, o grupo de poetas Mário Quintana como melhor montagem. E ali foi uma experiência, e tu sentia o público e aquela coisa viva, falar sobre ecologia, sobre a importância de se preservar a natureza, se voltar ao ser humano para esse meio ambiente, né? Foi muito legal, assim, foi uma emoção muito grande. Eu tenho duas passagens assim que eu gravo, não tem como... 3, né? Primeiro, da visita do Grupo Mário Quintana, né? Eu tenho primeiro um agradecimento forte ao Nassau, né? Porque eu não ia ao encontro, né? Eu não ia ao encontro. Você lembra, né, Nassau? Não lembra? Eu estava praticamente desempregado, com 2 filhos, né? Mal a gente ganhava para comer, era isso, né? E ia tu e o Júlio, e a ideia era os 3, né? Então já estava marcado, e eu disse, cara, eu não vou, porque eu não tenho dinheiro. Cara, eu não tenho dinheiro, eu tenho que dar comida para meus filhos, eu tenho que me virar, não tenho dinheiro. Aí o Nassau olhou para mim e falou, cara, se tu não for agora conhecer o Mário Quintana, tu não vai conhecer o Mário Quintana mais. Olhando nos meus olhos. E eu gelei. Naquele momento eu disse, não, eu vou então. Eu vou. Porque era muito forte. Era um negócio muito forte querer conhecer o Mário Quintana, né? Foi toda uma história do grupo que surgiu com a ideia lá inicial, né? E foi crescendo, desenvolvendo um turbilhão de coisas. E eu acho que vamos dizer, se eu posso chamar assim, o orgasmo maior, né? Foi conhecer o Mário Quintana. Então, assim, eu agradeço ao Nassau por essa questão, né? Cuidado. Outra coisa que me marcou muito, na época, nós tínhamos o Ultrajornal, né? Já estava em edição o Ultrajornal, e eu fazia algumas matérias dentro do Ultrajornal, né? Corria atrás de patrocínio, assim como todo mundo do grupo também, né? Nós fazia tudo, né? E eu fiquei responsável para entrevistar o Mário Quintana. E aí chegamos lá, tal, aquela espera na antessala, no apartamento, né? Lá no Hotel Royal, lá onde o Mário Quintana vivia, apartamento. Chegamos lá, nós estávamos esperando nós 3 na antessala, e daqui um pouco entramos para conhecer o Mário Quintana. E aí o Nassau olhou para mim e disse assim, pergunta. Eu sou um cara que chora até pula de remédio, né? Então, eu comecei a chorar, porque a emoção foi muito forte, de conhecer o ídolo da gente, né? Vamos chamar assim, né? O nosso poeta passarinho, né? E comecei a chorar e eu olhei para o Nassau e disse assim, cara, eu não... Toma caneta. Passei a caneta para o Nassau e o Nassau, na mesma hora, né, fez a entrevista com o Mário Quintana. Então, assim, são coisas que me marcou muito, né? E a terceira, que né, que daí né, que é a parte de conhecer e ter falado com ele, escutar a voz dele. E, gente, não é só ter conhecido o Mário Quintana, é tu conhecer a poesia, porque ele era a poesia.
Mário Quintana era poesia, gente. Era coisa viva. Era a personificação da poesia ali. Ele estava... Quando ele falava com a gente, era poesia falando. Não era a pessoa do Mário Quintana. Não. Era o outro lado que estava ali. Era a ligação. A poesia estava ali conversando contigo, do Mário Quintana. Né? Então isso aí é emoção muito forte. Muito forte. Ser um poeta ultra-realista é mostrar o que a gente sente, né? É colocar no papel, colocar na rua, colocar no jornal, colocar, enfim, em qualquer lugar, ou na própria palavra, porque não existe só a palavra escrita, né? Existe a palavra falada. E o mal é o que sai da boca do homem, né? Então, ser um poeta ultra-realista é ter coragem para isso, porque é muito difícil. É muito difícil tu ter coragem e ter coragem e ter coragem. Né? Por que eu falo 3 vezes a mesma palavra? Porque o mundo muitas vezes ele é muito cruel. Não é o mundo, né? Eu não vou falar mundo porque aí a gente... Né? As pessoas, algumas pessoas, vamos falar assim melhor falando, porque sempre a maioria é boa, né? A minoria que faz o estardalhaço, né? Mas a maioria é boa. A maioria é da luz, né? E para a luz. Então, é difícil a gente falar a verdade e ter coragem de falar a verdade, né? Isso é ser um ultra-realista. Cara, tu fazer um jornal nos anos 80, sabe? Lá nos anos 80, tu fazer um jornal de poesia, de arte, e tu mesclar essas pessoas, porque o Ultrajornal não era um jornal de poesia. Ele tinha poesia, ele tinha crônica, tinha conto, ele tinha fotografia de artista plástico, né? Ele era uma manifestação artística. Então, eu quero mostrar 3 fases do jornal que para mim assim foi muito emocionante. Essa primeira fase que fazíamos com recorte de montagem, na época era um computador, se dá para falar isso, né? Um tipo de computador, eu não sei bem o nome agora, não me recordo. Letra 7. E tudo manual. Isso aqui é manual, foi colagem, né? Esse é o Ultrajornal número 1. Depois dessa matriz, que tinha que ser feito 1 a 1, né? O lado, ali montadinho, aí eram batidos xerox, né? Então esse foi o primeiro. O segundo não, a segunda fase do Ultrajornal, porque ele já é o 5º Ultrajornal, isso aqui, né? Mas a outra fase do Ultrajornal foi editado no jornal Diarinho de Itajaí. Nosso beijo e abraço a Denise, ao Sandrinho, né? Ao Dalmio Vieira, as pessoas do Diarinho que tanto apoiaram e acreditaram nessa ideia, né? Quem é esses doidos aí, gente? Que estão editando o jornal de arte em Itajaí, com recurso... E esses recursos
era assim, era catado no comércio local, né? Era onde a gente comprava o arroz integral, era onde era o médico homeopata que eu levava a minha filha, né? E a gente, com todo carinho e pedindo, como todo bom escritor, de vez em quando tem que bater na porta, né? E tem os amigos e os que ajudam, né? Nesse processo, financiaram e ajudaram a financiar, né? Então, e aí nós começamos a editar no jornal Diarinho de Itajaí, né? Essa é a segunda fase. E a terceira fase, que foi a terceira fase, que aí sim nós conseguimos editar na época no jornal Estado. O Jornal Estado aqui, na época em Florianópolis, né? Hoje não existe mais o Jornal Estado, né? E graças também à ajuda do Tuca, né? E outras pessoas que participaram e também ajudaram no financiamento, porque foi muito caro, gente. Isso aqui era coisa cara, né? Não sei o valor, mas era caro tu editar um jornal, era coisa de louco. Não, tu é louco, né? Vocês são doidos, né? Ninguém diz assim, quem é que vai, um grupo vai editar um jornal? É coisa de maluco mesmo, entende? E não, a gente não era maluco. Nós queríamos mostrar a nossa arte e mostramos a nossa arte, né? Então eu até quis mostrar essas 3 fases do jornal, até para mostrar a maneira que o grupo, o crescimento do grupo, né? Porque o grupo ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, assim como a gente, como a vida é. A gente amadurece, a gente cresce, muitas vezes com porrada, né? Muitas vezes com coisas boas, enfim, né? Felicidade ou não, mas a gente cresce e é nesse crescimento, né? Que o grupo, nessa união que o grupo foi crescendo, desenvolvendo, sabe? Então essa é a experiência que eu queria falar do Ultrajornal. Eu vou dizer assim que eu acordei de novo, né? Eu sempre escrevi poesia, continuei escrevendo, né? Me afastei um período em virtude do trabalho, mas eu continuei escrevendo, mas eu estava adormecido, vamos dizer que eu estava dormindo até, né? Eu gosto de dizer essa palavra, dormindo. E aí eu resolvi me acordar, né? Me manifestar novamente, né? Então, sobre o projeto, eu já tinha um livro, até a capa, na época foi feita pelo um artista plástico de Itajaí, o nome dele Júnior, né? E ele fez a capa, que era que era do mesmo de um recital de poesia que eu lancei antes do Grupo Mário Quintana, que era o do Primitivismo à Consciência, com Carlos Batista, o Exame Produções Teatrais, né? E aí eu preparei o livro com aquela capa, na época, em virtude de trabalho, em virtude de sobrevivência, enfim, apoios que a gente não tinha, né? O livro não saiu. E agora que eu digo, antes da pandemia, vamos dizer assim, final de 2019 para 2020, começo de 2020, né, janeiro de 2020, eu estava com o livro pronto, completamente pronto, né? E aí resolvi ligar para o Nassau, né? Nassau, estou com o livro pronto, eu quero editar meu livro. Tinha juntado um dinheirinho, né? Aquela história de juntar um trocado, como diz outro. Tinha juntado o dinheiro, né? Conseguido fazer o orçamento, é mais barato, é isso, então pau. Tá. Liguei para o Nassau, mandei o original para o Nassau. Nassau, dá uma olhadinha. Cara, claro que eu vou olhar, cara. Com o maior prazer. Parceiro de longa data. Conversei com o nosso amigo Jean, e o Jean fez a correção ortográfica, né? E aí depois começamos a conversar, o Nassau me ligou uma quinta-noite
e nós ficamos só 3 horas no telefone, né? Ele pega uma caneta e um papel, e ele fez uma lista que Deus me livre, né? E eu disse, meu Deus, agora... Aí ele disse o seguinte para mim, agora vai começar o teu trabalho, o teu livro. E aí eu comecei a trabalhar no livro, né? Meu livro não estava pronto, né? E o livro se transformou no livro que realmente é o que eu queria. Só que eu precisava, né, do talento, da ajuda, né, do Nassau de Souza e do Jean Carlos Rene, né, na diagramação, na maneira de jogar as palavras para um lado, para o outro, botar um negrito aqui, tirar um negrito dali, vamos dar ênfase para isso, para aquilo. E aí eu lancei agora, né, em dia 9 de dezembro, A Evolução do Primata. Então, o livro ele é olhando a capa, né, ele é o mesmo, não o mesmo desenho, mas ele é baseado naquele desenho inicial de Nanquim do Júnior, né, que eu passei para uma artista plástica, que é a Rafaela Farias dos Santos, né, em Palhoça, amiga, e ela, com o maior carinho, né, fez a capa e simplesmente ela lançou aquela capa para hoje, 2020, para ontem, né, que era 2020 para 2021, né, eu comecei em 2020 esse livro. Então ela lançou, trouxe essa coisa de futuro, essa coisa, né, através do design, né, gráfico. E o livro foi montado, trabalhado, e aí lancei agora no final do ano. Ele trata, são poesias, ele trata da trajetória do ser humano. Como ser pensante, vamos dizer assim, o ser humano ele é livre do... Ele é um ser dual, vamos falar assim, ele tem a dualidade dele, ele tem os seus extremos, nós somos dos extremos, nós temos entre o amor e o ódio, a guerra e a paz, a tolerância e a raiva. Sim, nós somos os extremos, né? Então, essa dualidade, esse ser, né? Vamos dizer que seria a evolução do primata. Do primata aqui não é o primata, né, animal, claro, é o primata homem, onde ele começa uma trajetória de manifestação e ele vai em direção a uma luz, a um local, que cada um chame da sua maneira, né? Através da sua religião ou não, né? Mas todo mundo tem um objetivo de chegar em algum lugar, né? Então, o livro ele e não é só que todo mundo tem esse objetivo, né? Isso é uma lei natural, uma lei, vamos dizer assim, uma lei fatal, né? É a lei do crescimento. O universo ele é transitório, o universo ele muda, ele é um crescimento, né? A natureza é assim, o homem é assim e os animais são assim, né? Então, o livro ele trata essa questão, né, de uma evolução do ser humano. Então, ele é mais do que a manifestação do poeta Orlando Ferreira, tá? Então, quando o leitor ler o livro e ele ler sentindo isso, ele vai observar que tem um caminho e tem uma trajetória ali, né? Porque a dor que o Orlando Ferreira, poeta, sente é a mesma que o outro sente. Qual é a diferença minha dor do meu semelhante? É a intensidade de dor, mas a dor é a mesma. Qual é a intensidade da felicidade do Orlando, ou do Ciclano, ou do João, ou do Manuel, né? Então, são questões e a gente tem muito isso nós somos... O ser humano é um ser maravilhoso. Por quê? Porque ele tem esse descobrimento, né? Então, o livro ele traz isso, desde que, claro,
vou tocar de novo no Nassau. O Nassau me falou um negócio para mim, eu achei muito legal, eu vou falar nisso de novo. Cara, os caras vão ler tua poesia, uns vão gostar, vão entender muito, né? Outros não vão entender nada, cara. Entendeu? Então, assim, eu fiquei... É assim, porque não é que... ele é uma trajetória, ele é uma maneira da vida do ser humano. Tá? Esse é o traçado do livro.